O futuro está chegando e eu estou começando a me aprofundar nos carros elétricos e híbridos. Já analisei vários deles na nossa oficina e tenho bastante coisa para contar. Meu nome é Rafael e se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal. Então, hoje vamos analisar o seguinte. Olá, pessoal. Vamos mergulhar fundo no fascinante mundo do futuro do transporte elétrico. É um tema complexo, cheio de nuances e possibilidades, e eu quero compartilhar com vocês tudo o que tenho aprendido sobre isso. Começamos falando sobre as novas tecnologias que estão revolucionando o setor. Imagine baterias com uma densidade energética incrível, capaz de levar um carro elétrico por mais de 500 quilômetros com uma única carga. Isso já está acontecendo em alguns modelos de ponta, mas a tendência é que essa tecnologia se torne cada vez mais acessível e eficiente. Estamos falando de baterias de estado sólido, que prometem ser mais seguras, mais duráveis e com um tempo de carregamento significativamente menor. Além disso, temos avanços significativos na área de carregamento rápido, com estações capazes de adicionar centenas de quilômetros de autonomia em apenas alguns minutos. E não podemos esquecer dos motores elétricos, que estão se tornando cada vez mais potentes e eficientes, oferecendo um desempenho superior aos motores a combustão com menos ruído e vibrações. A inteligência artificial também está desempenhando um papel crucial, otimizando rotas, gerenciando o consumo de energia e até mesmo prevendo necessidades de manutenção. Tudo isso contribui para uma experiência de condução mais suave, eficiente e sustentável. Mas não podemos falar apenas de carros. O futuro do transporte elétrico engloba muito mais do que isso. Estamos falando de ônibus elétricos que circulam pelas nossas cidades, reduzindo a poluição sonora e atmosférica. Estamos falando de caminhões elétricos que transportam mercadorias, diminuindo a pegada de carbono da logística. Estamos falando de trens elétricos de alta velocidade, conectando cidades e regiões de forma rápida e eficiente. E, claro, estamos falando de scooters e bicicletas elétricas que oferecem uma alternativa sustentável para os curtos percursos urbanos. A eletrificação do transporte público é crucial para a construção de cidades mais sustentáveis e habitáveis. Imagine um futuro onde o barulho ensurdecedor dos motores a combustão seja substituído pelo suave zumbido dos motores elétricos. Um futuro onde o ar seja mais limpo e a qualidade de vida seja significativamente melhorada. Agora, vamos considerar todos os fatores envolvidos nessa transição. Não é apenas uma questão de tecnologia, mas também de infraestrutura. Precisamos de uma rede de carregamento robusta e eficiente, capaz de atender à demanda crescente de veículos elétricos. Precisamos de investimentos em energia renovável para garantir que a eletricidade utilizada para carregar esses veículos seja limpa e sustentável. Precisamos de políticas públicas que incentivem a adoção de veículos elétricos, como subsídios, isenções fiscais e incentivos para a instalação de pontos de carregamento. E, claro, precisamos de uma conscientização pública sobre os benefícios da mobilidade elétrica para que as pessoas possam fazer escolhas informadas e contribuir para um futuro mais sustentável. A transição para um transporte totalmente elétrico requer um esforço conjunto de governos, empresas e cidadãos. É um desafio complexo, mas também uma oportunidade incrível para construir um futuro melhor para todos. Por fim, o futuro dos transportes no mundo está preparado? A resposta é complexa. A transição para a mobilidade elétrica não será fácil, mas é inevitável. As vantagens ambientais, econômicas e sociais são inegáveis. A redução da poluição atmosférica, a diminuição da dependência de combustíveis fósseis e a criação de novos empregos são apenas alguns dos benefícios que podemos esperar. No entanto, é crucial que essa transição seja feita de forma justa e equitativa, garantindo que todos tenham acesso aos benefícios da mobilidade elétrica. Precisamos de um planejamento cuidadoso, investimentos estratégicos e uma forte colaboração entre todos os atores envolvidos. O futuro dos transportes está sendo escrito agora, e cabe a nós garantir que seja um futuro sustentável, inclusivo e próspero para todos. E você está pronto para essa transformação? Olha, pessoal, vamos falar sobre algo que me deixa realmente pensando. O futuro do transporte elétrico e a grande questão da liberdade, de circulação versus a preservação do meio ambiente. Será que o mundo consegue equilibrar essas duas necessidades tão importantes? Afinal, a promessa dos veículos elétricos é incrível. Um ar mais limpo nas nossas cidades, menos ruído, uma dependência menor dos combustíveis fósseis, mas a realidade é bem mais complexa.
Precisamos considerar a infraestrutura necessária para suportar uma frota massiva de veículos elétricos. Estamos falando de uma expansão gigantesca na rede de carregamento, algo que exige investimentos vultosos e planejamento estratégico em nível global. Imagine a necessidade de instalar milhões de pontos de carregamento, não apenas nas grandes cidades, mas também em áreas rurais e rodovias. E isso não é só questão de colocar tomadas na rua. É preciso garantir uma distribuição eficiente de energia, evitando sobrecargas e quedas no sistema. A produção de baterias também é um ponto crucial. A mineração dos materiais necessários para as baterias, como lítio e cobalto, levanta preocupações ambientais e éticas significativas. A extração desses recursos, muitas vezes, acontece em países com legislações ambientais mais frágeis, resultando em impactos negativos para as comunidades locais e para o meio ambiente. Além disso, o processo de fabricação das baterias também gera resíduos que precisam ser gerenciados de forma responsável para evitar a contaminação do solo e da água. E o que acontece com as baterias quando elas chegam ao fim de sua vida útil? Precisamos de soluções eficazes para o seu descarte e reciclagem, evitando que se tornem um novo problema ambiental. E falando em desafios, não podemos ignorar a questão da produção de energia. Se os carros elétricos são alimentados por eletricidade gerada a partir de fontes não renováveis, como carvão ou gás natural, os benefícios ambientais são significativamente reduzidos. Para que a transição para o transporte elétrico seja realmente sustentável, é fundamental investir em fontes de energia renováveis, como solar e eólica em larga escala. Isso significa uma transformação profunda no nosso sistema energético, que vai além da simples substituição de veículos. Agora vamos falar sobre as notícias recentes que estão moldando esse futuro. Temos visto um aumento significativo no número de fabricantes investindo em veículos elétricos, com modelos cada vez mais acessíveis e com maior autonomia. Governos ao redor do mundo estão implementando políticas para incentivar a adoção de carros elétricos, como subsídios, isenções fiscais e restrições à circulação de veículos a combustão. Por outro lado, também temos notícias sobre atrasos na construção de infraestrutura de carregamento, debates sobre a sustentabilidade da produção de baterias e preocupações com a disponibilidade de recursos minerais. É uma corrida contra o tempo, uma luta para equilibrar o progresso tecnológico com a responsabilidade ambiental e social. A verdade é que o futuro do transporte elétrico não é apenas uma questão tecnológica, mas também uma questão política, econômica e social. É um desafio que exige a colaboração de governos, empresas e cidadãos para garantir um futuro mais sustentável e justo para todos. E vocês, o que acham? Deixem seus comentários e vamos discutir.